Olá, tudo bem? Hoje é domingo, 12 de março. Semana passada completou pouco mais de 6 meses de cirurgia da reconstrução do ligamento cruzado anterior. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o que me marcou nesses últimos 6 meses, aí um pouquinho antes, talvez, começando desde a história da lesão. Bom, como eu já contei em outros vídeos, né? Essa foi minha segunda cirurgia. A primeira tinha sido há mais de 10 anos atrás. Tive uma boa evolução, mas na ocasião eu abandonei o esporte que eu praticava, que era o jiu-jitsu. No início de 2022, eu voltei a praticar e com pouco mais de 5 meses, num movimento besta, em pé, assim, eu torci o joelho e tive uma lesão, não tão grave quanto a primeira. Dessa vez foi uma lesão parcial do enxerto, mas estava me incomodando para fazer alguns movimentos, principalmente luta em pé. Procurei o médico que havia feito a minha cirurgia e a gente tentou fazer um processo de reabilitação. Ainda assim falseava o joelho e nós optamos em fazer o procedimento. Quando eu decidi pela cirurgia, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar o fisioterapeuta, também o mesmo que havia me reabilitado naquela ocasião, para a gente fazer um programa pré-operatório, que consistia em fortalecer a musculatura e já me preparar para a reabilitação propriamente dita. E isso eu considero que foi bem importante e me ajudou bastante. Então, com a definição da cirurgia, acabei fazendo tudo pelo plano de saúde. O médico deu entrada nos papéis, eu passei no anestesista, fiz os exames, passei no anestesista, marquei o dia. No dia você fica um pouco ansioso, né? Foi uma cirurgia, né? Sempre é uma coisa desconhecida, a gente nunca sabe como vai ser. Eu acabei tirando uns 10 dias aí do trabalho para poder ficar em casa, para poder ficar me recuperando bem em casa. Então fui lá, fui para o hospital, fiz a cirurgia, foi tranquilo, né? Então tem um vídeo aí mostrando como que foi o processo. Então internei de madrugada, operei pela manhã, no dia seguinte de manhã fui para casa. Chegando em casa, a dificuldade maior aí é fazer os primeiros movimentos, andar, né? Você não consegue andar sem as duas muletas. Eu havia feito com um fisioterapeuta um treino de muleta, mas mesmo assim, né, você fica meio inseguro. Não dói tanto, mas é chato, né, incomoda. Comecei a tomar os remédios que o médico passou, anti-inflamatório, antibiótico, analgésico. O primeiro dia foi muito ruim, o primeiro dia para dormir é muito ruim, você não acha posição. Eu acordei de madrugada com dor. Mas daí vai passando os dias, vai melhorando, né? Você vai se sentindo mais seguro. Aqui na minha casa tem escada, então é uma coisa que incomoda bastante. Então eu sentia dificuldade com alguns movimentos. Eu consegui já dirigir no segundo dia, eu já conseguia dirigir o carro automático, eu já consegui dirigir. E foi a perna esquerda também, né? Então não sei como seria se fosse a perna direita. Já comecei a fazer a fisioterapia naquela semana. E o objetivo naquela semana a primeira semana é atingir flexão, né? Conseguir fletir bem o joelho, parece ficar meio congelado, assim, você não consegue fletir, dói bastante. Essa é a parte que incomoda, principalmente na primeira semana de fisioterapia. Para tomar banho também é tranquilo. Nos primeiros dias eu embalava assim com plástico, filme, com medo de infectar a cirurgia, mas fiz isso por alguns dias só. E com 6 dias de cirurgia eu já estava andando com uma muleta só, uma marcha um pouco insegura, assim, mas já conseguia fazer alguns primeiros movimentos, né? Então, assim, eu considero que a primeira semana, pensando em cirurgia e pós-operatória, a primeira semana, sem dúvida, é a mais chata, né? A que mais incomoda. Mas depois de 7 dias você já se sente mais seguro, a dor já diminui bastante, o aspecto da cicatriz já melhora. A perna continua inchada, daí é seguir com o protocolo da fisioterapia mesmo. Passada a primeira semana, o desafio é voltar ao trabalho. Meu trabalho, eu mesclo aí ficar bastante tempo sentado e tem algumas ocasiões que eu fico bastante em pé. Então eu sentia quando ficava mais que 1 hora em pé, assim, a perna ficava cansada, no final do dia doía bastante. Não era nem uma dor, assim, mas era um desconforto, sensação de peso, assim, ficava ruim, não era legal, entendeu? Então eu acho que dependendo da profissão aí, 1 semana, 10 dias é pouco, talvez tenha que ficar mais tempo afastado, né? Com 2 semanas eu voltei para a academia de musculação, mas eu fazia exercícios assim muito simples, sem carga, não fazia extensão e flexão total da perna,
ficava mais na bicicleta, fazia mais parte membros superiores, né? Fazia um alongamento também. E continuei meu trabalho na fisioterapia de forma intensa, aí, pelo menos até completar as primeiras 8 semanas, na verdade. No primeiro mês foi mais intenso. Com 3 semanas assim, de cirurgia, eu já estava com flexão total da perna. Isso aí o fisioterapeuta falou que foi um avanço bom e ele acha que também foi pelo preparo pré-operatório, né? Então já conseguia fletir bem a perna, mas ainda sentia dificuldade aí principalmente para descer a escada, e no final do primeiro mês eu conseguia descer a escada com segurança. Acabei ficando, não falei, mas acabei ficando sem a muleta, aí com 10 dias já estava sem muleta. E o que mais você percebe aí depois de um mês de cirurgia é que a dor melhorou bastante, assim, então, praticamente não tomava mais nenhum tipo de remédio. E no dia a dia eu só sentia dor assim quando abusava mesmo, de ficar muito tempo em pé, ou então ficava numa posição sentada e sentia aquele desconforto. Então, o que mais chama atenção aí no final do primeiro mês é a independência, a melhora da dor, né? Você estar mais seguro das suas atividades do dia a dia. A minha primeira caminhada eu realizei com mais ou menos 5 semanas de cirurgia. Eu estava na praia, eu caminhei cerca de 30 minutos, deu uns 3 quilômetros no plano, foi tranquilo, não tive nenhum desconforto, a cicatriz já estava legal. Com 7, 8 semanas eu comecei aqueles treinos de equilíbrio, de propriocepção, parece até uma brincadeira meio de criança ali, mas é importante, né? O preparador físico, o fisioterapeuta enfatizavam muito esse tipo de treino. E também fui seguindo com progressão de carga. Com mais ou menos 3 meses de cirurgia, eu fui fazer minha primeira corrida, corri na esteira, 1,5 km mais ou menos, para sentir como que estava, se tinha algum desconforto. Tinha sim algum desconforto, mas aos pouquinhos fui aumentando o meu volume de treino e de corrida, óbvio, e comecei também a fazer mais musculação, progredindo a carga na musculação. Nessa época, inclusive, eu voltei a treinar jiu-jitsu. Até estava indo antes na academia, mas ia mais para socialização, fazia um pouquinho de técnica e tal, de alongamento. Mas comecei a fazer um treininho aí no chão, né? Umas lutas de chão, mas bem de leve, assim, bem controlado. Com 4 meses de cirurgia, fui fazer minha primeira corrida na pista. Aqui na minha cidade tem um centro poliesportivo com uma pista emborrachada, bem bacana. Então corri meus primeiros 3 quilômetros, foi tranquilo, não tive dor, não tive nada disso, me senti um pouco inseguro. Também continuei a progressão de carga. Com mais ou menos um pouco mais de 4 meses de cirurgia, eu passei uns 10 dias na praia aí, alternando caminhadas com corridas, e foi legal, não teve nenhum problema. Pouco mais de 5 meses de cirurgia, eu fui fazer aquele teste isocinético que eu mostrei num vídeo aí, para tentar quantificar a diferença de uma perna com a outra, da força. E mostrou que a minha perna, a coxa, né, a musculatura extensora, estava com uma diferença aí de 40%, que é um número que acabei me decepcionando um pouco, mas o médico falou que era esperado, que era isso mesmo, e para isso teria que trabalhar isso daí para melhorar a força na perna esquerda, na perna operada. Mudei um pouco o meu treino, comecei a fazer algum treino mais dirigido para a perna esquerda, então fazia o da perna direita e sempre faço dobrado na perna esquerda, e é o que eu tenho feito aí desde então, né? Agora comecei a fazer gesto esportivo, então na luta eu comecei a simular queda, né? Simular exercícios para queda, mas não luto em pé. Então já é algum avanço. No chão já estou lutando praticamente normal. Segundo o médico, essa fase agora é uma fase um pouco perigosa. Essa fase do 6º até o 9º mês é uma fase que ele chama que o enxerto está no processo de ligamentização. Então, apesar de você não ter dor, apesar de se sentir apto a fazer atividade esportiva, é um momento que ele ainda está frágil. Então, se você fizer alguma besteira, algum movimento de torção, você pode pôr tudo a perder. Então, é uma fase que tem que ter bastante consciência do movimento. Eu ainda não posso lutar em pé, então estou fazendo o que dá para fazer, né? E com 9 meses de cirurgia, eu vou fazer aquele teste funcional completo do joelho para ver se eu já consigo ser liberado de vez, aí ter alta da parte médica.
por enquanto, nessa fase, é isso, né? Continuar a musculação. Vou fazer um vídeo aí para vocês mostrando os exercícios que eu faço, mas para quem já está acostumado aí, tá indo na academia, não é nada de diferente do que vocês já estão habituados, mas é mais para curiosidade, mostrar como que eu faço para isolar uma musculatura. E é o que eu vou fazer nos próximos 3 meses até chegar esse exame para quem sabe aí ter alta. Beleza, pessoal? Boa semana e abraço.